Mas antes eu quero saber, o Pedrosa levantou uma bola boa, rapidinho, Vene. Esse tempo de um mês foi melhor para quem? Para o São Paulo ou para o Flamengo na competição Copa do Brasil? Eu não tenho dúvida que foi. Lá, ô Landim, não faça um negócio desse. Lamentável, quer dizer, é mais um gol contra da diretoria do Flamengo. Porque ele não tem nem que entrar no vestiário nessa hora. Se fosse lá, ele poderia, esse vídeo nem precisaria de chegar aqui fora, nem deveria ter vídeo. E o Fernando Diniz convocou a seleção brasileira. Vamos repercutir aqui sobre isso. Tem jogador do Flamengo, não tem jogador do Flamengo? Vamos falar, vamos bater um papo aí também, nação. Apesar que ainda tem o Uruguai e o Chile, que pode tirar o Pulgar e o Arrascaeta do Flamengo. Vamos falar sobre esse próximo jogo do Flamengo contra a equipe do Curitiba. Mengão aí agora vai ter que focar de vez no brasileiro, que afinal é só daqui a mais ou menos um mês. E uma atitude do presidente do Flamengo que não agradou nada parte da imprensa, a gente vai repercutir. Fiz um mix, um compilado de programas aqui que debateram, falaram sobre o Flamengo nessa sexta-feira, meu querido. Sextou, meu querido. Vamos assistir o vídeo, tá bem bacana. Se inscreva no canal, acha no sino da notificação, deixa o seu like, é importante, belezinha? Então vamos embora. Virou a chave da competição, o Vene Casagrande, e o torcedor do Flamengo nunca sabe qual time que vai encontrar no Campeonato Brasileiro. Porque às vezes encontra um time vibrando baixo, né? Pois é, a gente não sabe. Ainda mais numa situação como essa. É, correr agora, tem que correr. Inclusive, esse tem sido o ponto negativo do Flamengo, essa inconstância, porque a gente não sabe qual será a postura do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Eu acho que tem que ter uma postura firme. Os jogadores, ao menos, têm que mostrar vontade de vencer. Ah, mas o Botafogo está muito distante, o título do Campeonato Brasileiro é muito difícil. E daí? Vocês ganham muito bem, vocês representam o Flamengo, mais de 40 milhões de torcedores, e o que vocês precisam mostrar é vontade de vencer. Se vai vencer ou não, aí é uma outra história. Porque o Flamengo não é um time imbatível, embora tenha um investimento absurdo de mais de 30 milhões de uma folha salarial. Mas, independentemente disso, o Curitiba é um time abaixo do Flamengo, e o Flamengo, mesmo jogando fora de casa, tem que mostrar vontade de vencer, e tem chance de vencer sim, apesar dessa inconstância aí com o técnico São Paulo. Lucas Pedrosa, agora no Campeonato Brasileiro, o Flamengo, o Sampaoli, na verdade, a gente sempre fala isso por aqui, a gente não vai saber qual o Flamengo que vem. Mas o Flamengo que, no momento que brilhou muito contra o Grêmio, foi um Flamengo muito parecido com o que se encontrava taticamente com o Dorival. Eu tenho, às vezes, essa sensação de que quando os jogadores encontram uma formação tática mais familiar, eles ficam mais à vontade. Mas eu acho que o São Paulo já abandonou essa formação, Fernanda. Se a gente for pensar nos últimos dois jogos, ele usou mais um 4-3-3, colocando o Everton Ribeiro no banco como opção, deixando a Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Eu acho que o Flamengo tem dois sentidos aí nesse campeonato. Para ser muito honesto, e eu concordo até com o Vene que tem que buscar, tem que brigar, mas eu não acredito que o Flamengo tenha força para poder conseguir disputar a Copa do Brasil, que vai vir a final, e também a força para buscar o Botafogo. São muitos pontos, é uma vantagem muito grande. Eu acho que o campeonato do Flamengo no Brasileirão é o seguinte, ficar o melhor colocado possível por conta da parte financeira, a premiação que o Campeonato Brasileiro dá, e também se preparar para essa final de Copa do Brasil. É uma preparação, é você apresentar um futebol, conseguir mostrar para a torcida que você está se preparando bem também, futebolisticamente, evoluindo taticamente, melhorando esse ambiente. O Flamengo tem um mês para virar essa chave desse ambiente, para justamente essa Copa do Brasil. No Brasileirão, não acredito mais em título. A gente vai falar do Payet agora, mas antes eu quero saber, o Pedrosa levantou uma bola boa, rapidinho, Vene. Esse tempo de um mês foi melhor para quem? Para o São Paulo ou para o Flamengo na competição Copa do Brasil? Eu não tenho dúvida que foi para o Flamengo. O Flamengo vai ter tempo para se preparar. O São Paulo hoje vive o melhor momento. A fase do Flamengo é tão ruim que se comprar um circo, o elefante emagrece, o palhaço fica triste, é capaz do anão crescer. Então, assim, não tem como a gente falar que isso foi bom para o São Paulo. Foi muito melhor para o Flamengo. Sobre o teatro, você quer dizer ali à beira do campo, né? Aquilo é um teatro. Os jogadores com o São Paulo, um grande teatro. Vejamos se a encenação vai ter continuidade ou se essa encenação vai durar durante o dia a dia do CT. Se eles fizerem essa encenação, pode ser até que melhore o desempenho do time, né? No meio disso tudo, a permissividade da diretoria do Flamengo, até uma postura até covarde, não punindo os jogadores que tinham que ser afastados imediatamente, os dois, tanto o agressor principal, que foi o Gerson, quanto o Varela, né? Os dois tinham que ser afastados do futebol do Flamengo até a segunda ordem e punidos aí, de acordo com aquilo que o contrato permite, não sei, com a multa que é possível. Então aí é outra questão, ver lá com o RH, com o jurídico, é outro problema, porque o que aconteceu é muito grave e vai além, né, do jogo em si.
O jogo tem grande importância. O Flamengo poderia vencer sem o Gerson, como fez a sua melhor partida com o Sampaoli em Porto Alegre, nos 2-0 sobre o Grêmio, sem o Gerson, que estava suspenso. E o Varela é um reserva. O Mateuzinho entrou até que não comprometeu. Ou seja, o Varela não era chamada peça fundamental. Fundamental que ficasse de fora, mas eles aceitaram, parece que nem punição vai ter. Se tiver, vai ser na calada da noite para ninguém ficar sabendo, tudo, uma coisa ali entre eles. Em suma, como o time venceu o jogo e conseguiu avançar, muito em função do que fez na partida de Porto Alegre, antes dessa confusão toda, antes de ser aberta a temporada de boxe no departamento de futebol do Flamengo, né, com jabs diretos, uppercuts e outros golpes quebrando o nariz e tudo mais. A classificação acabou acontecendo, já estava pavimentado o caminho. O jogo, acho que foi um jogo assim, para o Flamengo sobreviver na competição, né? O importante era não perder por 2 gols, não perder a classificação, para justamente aproveitar esse mês e tentar juntar os cacos. Agora, é possível que até lá as coisas melhorem, é possível. O Flamengo venceu 3 times de Série A nessa Copa do Brasil, Fluminense, Atlético Paranaense e Grêmio. E quanto o Fluminense, o favorito era apontado o Fluminense, aqui mesmo, no posse de bola. Contra o Atlético havia uma certa divisão, muita gente achava que o Flamengo não passaria pelo Atlético, passou. E agora contra o Grêmio, aí não houve toda essa coisa de pró-Grêmio, acho que a maioria das pessoas viu o Flamengo com mais chance. E são 5 vitórias seguidas, né? Um empate 0-0 com o Fluminense, depois venceu o Fluminense, 2 vitórias sobre o Atlético, 2 vitórias sobre o Grêmio. Então a campanha até é uma campanha boa nesse caos, porque a qualidade dos jogadores ela é inegável. A questão é a organização mínima, né? E se conseguir se organizar minimamente, acho que o Flamengo tem uma possibilidade aí boa de ganhar pelo menos esse título em 2023. Mas é impossível prever o que vai acontecer nas próximas semanas. É um mês entre a classificação e o primeiro jogo final. E aí você para pensar, entre o jogo que foi 2-0 em Porto Alegre e o jogo agora de quarta-feira, 1-0 do Maracanã, foram 3 semanas. Em 3 semanas aconteceu isso tudo. O que vai acontecer em um mês? Eu não tenho a menor ideia. Vão sair na porrada de novo? Vai brigar todo mundo? Vai ter um arranca-rabo? Vão todos virar monges budistas? Aqueles caras zens ficam ali rezando, orando. O que esses caras vão fazer? Sei lá, eu não tenho a menor ideia. Nem me arrisco a dizer. Porque é uma bagunça tal que é impossível prever o que vai acontecer. Mas acho que a marca que fica também, pelo menos para mim, assim, acho que atingiu o ápice a diretoria do Flamengo na falta de critério e na maneira como se curva o elenco. Alguém vai dizer, não, mas está tentando salvar a temporada. Sim, mas eu acho que além de salvar a temporada, tinha que mostrar o mínimo de autoridade e organização. Os jogadores saíram da porrada num treino. Isso não é admissível, na minha opinião, nem na pelada entre amigos. Você pode discutir com seu amigo num jogo de futebol, aquele societyzinho de terça-noite, sábado da tarde, domingo de manhã, até dá. Discute, briga, depois tomar uma cerveja, fica tudo certo. Sair na porrada não dá. Não é tolerável isso. E imagina no ambiente de profissionais. É claro que em alguns momentos a chapa esquenta no treino. Uma disputa de bola, uma entrada mais violenta, acontece. Mas daí um dá um soco na cara do outro. E o relato é de que o Varela, pequenininho, foi para cima do Gerson uma vez, 2, o Gerson se esquivou, né? Boxe, puro boxe. A nobre arte, né? Como é chamado. E até que o Gerson, depois da segunda, desferiu o soco no nariz do rapaz que apareceu lá para jogar com a cara toda cheia de hematomas, um negócio constrangedor, ridículo, né? O fim da picada. Ou seja, os dois estão super errados, né? O que provocou e o que deu o soco na cara. E detalhe, isso acontece pouco mais de 2 semanas depois de uma agressão do preparador físico que foi embora, que mandaram embora, no Pedro. Aí o Pedro foi punido, acho que corretamente, por 2 indisciplinas. Não quis aquecer e não apareceu para treinar. Aí o cara que dá uma porrada no outro, e foi afastado de um jogo, né? O Pedro. Uma das punições foi essa. Aí os dois saem na porrada no treino, eles não são afastados do jogo e não tem punição. Quer dizer, qual o critério? É uma brincadeira, né? Realmente, o Flamengo só consegue brigar por títulos mesmo por causa do dinheiro e que leva a ter uma quantidade de bons jogadores. Mas isso... Aliás, isso acontecia na outra gestão também, né? Vocês vão lembrar? O Viseu, Flamengo e Corinthians na Ilha do Urubu, o Corinthians era campeão brasileiro, o Flamengo hoje 3-0. O Felipe Viseu e o Rodolfo se estranharam. Teve arranca-rabo ali, o Viseu fez um gol, mostrou o dedo do meio. Ele foi comemorar o gol mostrando o dedo do meio para o Rodolfo. E fez isso a grande distância, porque se fizesse, acho que a 1 metro, talvez tomasse um supapo também. Porque estavam já se estranhando. Então isso acontece há muito tempo no Flamengo. Acontecia na antiga gestão, acontece nessa. O que mostra cada vez mais que todo o discurso do Rodolfo Landim em relação à gestão anterior, que era o Eduardo Bandeira de Mello, não vai ser mais assim, isso aqui vai acabar, aqui não vou admitir tal coisa, aquilo que ele falava em entrevistas quando era candidato, acontece somente o contrário. As semelhanças entre eles, em alguns aspectos, são enormes. Como gestor. Entre as postagens fofas, há também um vídeo que você trouxe do Landim. É um vídeo da Flá TV. Fofo, o Landim, da Flá TV, né? Falando sobre a classificação do Flamengo contra o Grêmio. Vamos acompanhar essa fofura do presidente do Flamengo. Agradecer a forma como vocês jogaram hoje. Eu acho que
que a torcida saiu daqui vendo que todos nós jogamos com uma vontade enorme, cada um lutando, cada um cobrindo o parceiro. Foi um jogo de equipe, jogo duro, jogando contra um time que é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Entendeu? Um jogo muito difícil. E a gente mereceu ganhar. Acho que a gente no final jogou melhor, mereceu ganhar. E vocês estão de parabéns, entendeu? E eu acho que a torcida sai daqui também muito feliz, não só pelo resultado, mas pela entrega da equipe. Obrigado aí a vocês pelo trabalho que vocês realizaram. Ei, Landim! E aí, Mauro, o Landim agradecendo aos jogadores do Flamengo pela vitória. Assim, uma das diferenças do Bandeira de Melo para o Landim é que o Bandeira de Melo vivia no CT. O Landim não costuma ir no CT, né? Pelo que a gente sabe, ele não vai ao CT. O Bandeira ficava, às vezes, na porta do vestiário. O jogador vai entrar em campo, sabe quando o cara fica assim para bater a mãozinha? Eu acho que isso não é postura de presidente, eu criticava na época. O Bandeira fez várias coisas legais no Flamengo, mas no futebol foi um desastre. E isso, eu não imagino o Florentino Pérez na porta do vestiário do Real Madrid, batendo na mão do Vinícius Júnior, batendo na mão do Rodrigo, batendo na mão do Valverde. Não acredito. Acho que ele fica lá em cima na tribuna. Para mim, presidente do clube só se aproxima do elenco para duas coisas. Elogiar quando realmente merece, campeão e tal, ou esporro quando a coisa está feia. Quando o presidente aparecer no CT, no vestiário, onde for, o pessoal fala, vem coisa aí. Alguma coisa. Aí você fala, vem alguma coisa, vamos tomar esporro, então o homem está satisfeito porque te meteu 5-0 no Grêmio. 5-0 foi em 2019, foi 1-0, não foi nada demais esse jogo. Pelo contrário, não foi nem uma grande partida. Foi uma partida aceitável no meio dessa crise toda. Quando ele vai lá e vai agradecer porque eles fizeram a obrigação deles, tá tudo errado, né, gente? Não tem que ir o presidente lá, ô Landim, não faça um negócio desse. Lamentável, quer dizer, é mais um gol contra da diretoria do Flamengo. Porque ele não tem nem que entrar no vestiário nessa hora. Se fosse lá, ele poderia, esse vídeo nem precisaria chegar aqui fora, nem deveria ter vídeo. Ele deveria proibir o celular e falar, vocês ganharam o jogo, ok, agora isso é obrigação de vocês, esse tipo de coisa que está acontecendo aqui, de soco na cara, tudo, eu não vou admitir. Já afastamos aqui 2 jogadores por agressão, vamos ver depois o que vamos fazer. Já foi demitido o outro que agrediu o atleta. E a gente não aceita isso, por isso. O Flamengo cumpre suas obrigações, paga salário em dia, vocês têm condições de trabalho, ando de avião fretado, fiquem em bons hotéis quando viajam. Falta o quê? Se alguém estiver insatisfeito, procura o Marcos Braz, o Bruno Spindel, e a gente vai conversar com os seus agentes, arrumar uma proposta, mete o pé e vai embora do Flamengo. É isso que ele tinha que falar. E não precisa ter vídeo, não, que isso tem que ser uma conversa interna. Celulares nas caixas, por favor, bota uma caixa para ninguém gravar e couro come. É isso que ele tinha que fazer. Porque é isso que o jogador do Flamengo tem que ouvir. E o São Paulo junto também. Que também é inflexível, não consegue se aproximar, não consegue ter o mínimo de jogo de cintura. Foi falar com o Pedro quase 3 semanas depois do Pedro ser agredido pelo cara que ele levou para o clube. Ele não teve culpa da agressão, mas o cara foi levado por ele. Ele tinha que ter conversado com o Pedro. Então, assim, quando o presidente faz isso, fica parecendo que os campeoníssimos fizeram um favor. Eu tenho certeza que a torcida saiu feliz. A torcida deve sair do estádio, assim, feliz com a classificação, mas o torcedor do Flamengo tem várias interrogações aqui na cabeça. A não ser aqueles bobões que começaram a torcer o Flamengo em 2019. Que tem uma ala, né? E a Flamengo, então essas malas. O torcedor que conhece o Flamengo... Conhece... Pode ser incluído. Esse tranquilamente. Esse é o principal personagem, né? É o presidente. O presidente da Flamengo, porque é isso. Assim, o clube tem que ser respeitado, cara. Isso é uma coisa que, assim, eles gostam muito de falar com o Flamengo, e é verdade, o Flamengo faz investimentos hoje em jogadores para estar mais de nível europeu. Você pega, por exemplo, o Milan contrata jogador de 20 milhões de euros, o Benfica, 20, 25, o Flamengo paga 17, 18 para o jogador. E a moeda nossa é diferente. E a moeda é o real, não é o euro. Então, assim, de fato, o clube, ele tem participação nisso, sempre gosto de lembrar, por uma questão até de justiça. Ele participou do processo lá no começo, o Landim, em 2012. Ele não é um paraquedista que caiu depois, não. Ele era o vice de planejamento do Flamengo lá na primeira gestão. Então, assim, ele participou, a equipe que está com ele, muita gente participou, os caras recuperaram o clube, trabalho espetacular. E também quem participou junto com o Bandeira de Melo, todos foram ótimos, palmas. Agora, no futebol, embora tenha ganho títulos, são muitos erros que eles vêm errando cada vez mais. E eu acho que assim, se eles se miram tanto no futebol europeu, foi para os Estados Unidos agora, foi para a Alemanha, cara, eu não consigo imaginar, o que aconteceu com o Mané, que deu um pau lá no Sané? Foi embora, mandaram para a Arábia. Claro que não ia ficar no Bayern de Munique para essa temporada. Seguraram e ele falou, não, quando terminar a temporada, botaram a venda na hora. Ganharam o campeonato alemão, naquela amarelada, monstro do time amarelo que é o Dortmund, e o cara foi embora. E se não fosse para a Arábia, ia para algum outro lugar. Mas o Mané é muito bom, né? Então, mas peraí, é muito bom, mas não vai ficar dando porrada em ninguém, não. Teoricamente foi pro lugar do Lewandowski, já foram buscar o Harry Kane. Exato. Foi isso. A movimentação foi automática, foram buscar um outro jogador. Então, assim, o Flamengo, além de eles não terem feito nada,
O presidente vai e agradece. Não tem que agradecer. Ele tinha que ter dado um esporro nos caras. Sem vídeo, sem nada. Ó, vocês ganharam o jogo aqui. Os dois não tinham que ter jogado. Agora afastamos os jogadores, não vai aceitar isso. Entendeu? E vocês têm obrigação de buscar um campeonato. Porque a eliminação da semana passada, a postura do time foi uma coisa inaceitável. Ele poderia falar isso tudo, gente. Com a autoridade de presidente do clube. E se alguém levantar a voz e quiser falar, que fale. Se tiver coragem, duvido que falasse alguma coisa. Agora, quando o presidente falar e pede diz muito obrigado. Muito obrigado por quê, cara? Porque ganharam do Grêmio? Ganhar do Grêmio é uma rotina pro Flamengo. Você sabia que o Flamengo ganhou 11 dos últimos 15 jogos contra o Grêmio? 15 jogos, ganhou 11. Empatou 3, perdeu 1. Com o Renato, 1-0 do time do Felipão. Na mesma temporada que meteu 4-0, tomou de 1-0 no Maracanã. Então, se o Flamengo tá ganhando do Grêmio há um tempão, fizeram a obrigação. Mais do que a obrigação. O Grêmio já chegou mal, com 2-0 contra, tentando aproveitar a crise do Flamengo. Até ameaçou o Flamengo, mandou bola na trave e tal. Fez um jogo até bem aceitável ali, digamos assim. Mas já estava com a classificação encaminhada, pelo jogo bom que fizeram lá em Porto Alegre. Fizeram nada demais do Maracanã. O presidente lá falar muito obrigado, agradecer. Agradecer o quê, gente? Que loucura. Olha, eu também acho, tá, que esse vídeo do Landim aí foi uma bela de uma passada de pano dele, entendeu? Com os jogadores ali. E se você olhar o jogo, só o jogo do Maracanã, eu acho até que o Grêmio foi melhor do que o Flamengo. Se você pega os dois jogos, o Flamengo mereceu classificar porque deu um baile no Grêmio lá em Porto Alegre. Mas no Maracanã, não foi essa vantagem toda pro Flamengo. Então, realmente, eu discordo um pouco aí do Landim. Acho que ele tinha que ter cobrado mais, realmente, os jogadores do Flamengo e o Mauro César, os companheiros aí, o Vene Casagrande, que não comentou sobre esse caso, mas disse que o time tem que melhorar no Brasileiro, meu irmão. Ah, tá 15 pontos do Botafogo. Ah, então isso significa que vocês vão largar o Brasileiro. Não. Vão pra cima. Problema... Se tá 15 pontos é culpa dos jogadores. Se tá 15 pontos é culpa de vocês aí. Vocês arrumaram esse problema, agora corrige isso aí, meu velho. Corrige esse caô aí pra gente. E tá aí, galera, o Fernando Diniz fez a primeira convocação da seleção brasileira e não levou ninguém do Flamengo, rapaz. Olha que coisa boa, cara. Finalmente. Olha aí. Goleiros Alisson, Bento, Ederson. Laterais Danilo, Wanderson, Caio Henrique, Renan Lodge. Zagueiros Gabriel Magalhães, Ibanes, Marquinhos, Nino. Meias André, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton, Rafael Veiga. Atacantes... Martinelli, Antony, Matheus Cunha, Neymar, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. Então, finalmente, ninguém do Flamengo na seleção brasileira e ninguém merecia mesmo, estão jogando nada e não vai atrapalhar o Flamengo. E em relação, vamos ver aí o Uruguai, né? E o Chile, que devem levar certamente o Pulgar e também o Arrascaeta, né? Vai lembrar que o Varela não tem como, que ele tá lesionado. Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like, tamo juntão, saudações negras.